Eu era paralisada pelo medo. Medo dele me matar, medo de não ter onde morar, medo de não conseguir sustentar minha filha sozinha. E naquele momento, quando a minha amiga me perguntou: "Você quer separar?", eu ouvi meu coração gritando: "É tudo o que eu quero". Eu vou te contar como eu consegui sair, vou te contar a minha história, como eu entrei nessa situação. Eu fui criada pelos meus avós maternos numa cidadezinha do interior, sem recursos, sem nada. Valão passando a céu aberto de esgoto na frente da casa, terra de chão. Não existia nem carro, as pessoas andavam a pé ou de bicicleta ou a cavalo. Minha mãe morreu no parto. Meu pai, desde então, desapareceu. Para minha infelicidade, quando eu tinha 12 anos, meus avós morreram também. Eu não tinha ninguém com quem contar. Era só eu no mundo. Fui para a cidade trabalhar de babá, com 12 anos. Era só o que me restava. Alguém que quisesse que meu trabalho, para eu ter casa, comida, em troca do trabalho de babá. Felizmente, eu encontrei uma família muito boa, que me permitiu estudar à noite. Fiquei lá por 10 anos, até encontrar alguém que eu achava que era o grande amor da minha vida. Namoramos, noivamos, casamos, e o início do casamento foi ótimo. O primeiro ano foi excelente. Eu estava no céu. Deus tinha me compensado por tudo de triste que eu tinha passado. Sem mãe, sem pai, sem avós, morando em casa de estranhos, embora muito bem tratada, sem família. Tinha encontrado o paraíso. Engravidei de uma menina, parecia tudo perfeito, conto de fadas sendo realizado. Mas antes da nossa filha nascer, antes mesmo dela nascer, tudo mudou. Ele começou a se afastar, dia após dia. Chegava tarde, cheirando a bebida. Nos finais de semana desaparecia. E quando eu questionava, ele dizia que não queria ficar em casa, porque estava chato, não tinha prazer de estar comigo e a filha, que eu estava muito, muito, muito diferente. Quando quem mudou foi ele. Eu pensava que quando nossa filha nascesse, ele voltaria a ser o marido que ele foi no início do casamento. Mas, pelo contrário, ele foi só piorando. E dia após dia ficando cada vez mais violento, quebrando as coisas, jogando prato de comida no chão, chutando, chutando tudo que vinha pela frente quando ficava em fúria. Se enfurecia por nada, do nada. Comecei a sentir muito medo dele e procurava proteger a minha filha, que ficava muito nervosa, muito apavorada diante daquelas cenas de violência. Eu não trabalhava porque ele não me permitia, mas também não me dava dinheiro para nada. Eu não podia ir no salão nem para cortar os cabelos. Unha, então, nem se fala. Tudo era besteira, tudo era vaidade. Ele não tinha dinheiro para me manter nesse luxo, era o que ele dizia. Cortar o cabelo e fazer uma unha. Ele achava tudo bobagens de mulher. Estava no supermercado comprando as coisinhas baratas, olhando o preço e controlando para não gastar, porque depois eu era cobrada por ser gastadora, por não dar valor ao dinheiro dele, porque eu não trabalhava, eu não sabia o que era ganhar, quando ele não me deixava trabalhar. E nesse supermercado, eu tive a felicidade de encontrar uma ex-colega de escola. Ela me ofereceu emprego no salão de beleza dela. Eu cuidaria da limpeza, de fazer e servir café para as clientes, água. Eu fiquei muito feliz. Era a minha chance de ter o meu recurso, de até, quem sabe, ter a minha independência também, não só econômica, né? A minha independência, poder alugar, poder sair daquele lugar. Naquele momento, eu pensei em tudo. A felicidade tomou conta de mim. Eu queria muito aquele emprego. À noite, quando ele chegou, eu contei que tinha arrumado um emprego, feliz, feliz, feliz. Mas a resposta foi a fúria. Quebrou, jogou fora o prato de comida.
esmurrou a mesa. Eu tive medo de apanhar. Eu tive medo que ele me batesse. Ele virou um bicho e me proibiu de trabalhar. Eu chorei a noite toda, desesperada, por ter que abrir mão daquela oportunidade que eu nunca tinha tido, desde que tinha casado. Mas o medo que eu tinha era muito maior do que o desejo de me libertar por meio desse emprego. Porque eu tinha medo que ele me matasse. Ele ameaçava. Se eu ousasse fazer qualquer coisa que não fosse do consentimento dele, se eu ousasse desobedecer, que eu pagaria com a minha vida. Eu já tinha sido criada sem pai e sem mãe. Eu não queria que minha filha passasse por isso também. E eu recuava para, pelo menos, achar que eu mantinha um lar para ela. O momento da ruptura. Na manhã seguinte, com meu coração destroçado, chorando, eu liguei para minha futura patroa e contei que eu não poderia trabalhar, que eu não poderia aceitar aquele emprego, porque se eu desobedecesse, ele me colocaria para fora de casa com minha filha, ou me mataria antes. Eu não sei qual seria a reação dela, mas eu tinha medo, muito medo, e o medo me paralisava. Porque se ele me colocasse para fora de casa, eu não teria onde morar com ela. Se ele me matasse, minha filha ficaria órfã de mãe. E eu só conseguia chorar, desesperada, envergonhada no telefone, dizendo: eu não posso, eu não posso. Ele pode me matar, minha filha, como ela vai ficar? Eu não posso. Era só o que eu dizia quando ela argumentava. Venha, desobedeça, como é? Tenha coragem, tenha força, venha trabalhar. E eu não conseguia, eu não conseguia. Minha amiga foi me acalmando, pediu para eu contar como era, assim, resumir como era a minha vida com ele. Eu contei do quanto ele era furioso e me ameaçava, como era doloroso viver ao lado daquele homem. Eu contei para ela. E ela, então, depois de ouvir tudo, me fez uma pergunta que mudou tudo. Você quer se separar dele? Eu tinha desejado muito esse dia, o dia que eu me separasse dele. Eu não tinha como fazer isso, eu não tinha recurso nenhum para manter eu e minha filha. Eu tinha medo de enfrentar a vida como mãe solo e ainda um medo maior de ser morta mesmo, diante das ameaças dele. Eu não tinha dúvida do que ele seria capaz de fazer comigo. Eu era paralisada pelo medo. Diante do meu desespero, minha amiga me fez uma pergunta. Se você tiver onde morar e um salário para se sustentar junto com sua filha, você consegue se separar ainda hoje? Levei um soco no estômago. Parei de respirar. Tudo começou a girar. Fiquei tonta, nauseada, e aquela pergunta na minha cabeça, martelando. E eu só ouvi a voz dela bem longe. Hannah, você está bem? Hannah, me responde, você está me ouvindo? Voltei tão rápido quanto tinha saído de órbita, com aquela pergunta de novo. Hannah, me responda. E eu respondi, em tom fraco e sem força. É tudo o que eu quero. Ela disse, pegue tudo que é seu e de sua filha. Só roupas, calçados e poucos brinquedos. Pegue pouca coisa. Até porque eu não tinha muita coisa mesmo, né? Nem ela. Era tudo só os frangalhos, tudo velho, brinquedos desgastados, porque ele não tinha dinheiro para essas bobagens. Isso era o que ele me dizia, mas para beber, fumar e se divertir com outras mulheres, para isso ele tinha dinheiro. Que eram os prazeres dele, né? E ela continuou: pegue só o necessário, coloque tudo dentro de sacos de lixo. Você tem sacos de lixo? Senão eu levo. Eu disse: tenho. E foi o que eu fiz. E ela me disse: e rápido, que eu estou indo buscar vocês. Quando minha filha acordou, já havia juntado tudo, colocado tudo às pressas dentro daqueles sacos de lixo. E eu lhe disse que ela não, e eu disse a ela que ela não iria na escola naquele dia e que nossa vida mudaria a partir daquele dia, que ela confiasse em mim, que eu estava fazendo o melhor por nós duas. Aí naquele dia ela me abraçou chorando e disse:
Mãe, eu tenho muito medo que meu pai mate você. Ela nunca tinha verbalizado, apenas ficava encolhida, quietinha num canto, chorando. E custava dormir, e eu precisava me deitar ao lado dela para acalmá-la. Mas ela nunca tinha verbalizado isso. Aquilo me tocou tão profundamente que eu não recuei na minha decisão de ir embora. Foi então que eu ouvi a buzina do carro da minha amiga. Arrastei 5 sacos de lixo e minha filha, com seu material escolar bem apertado no peito. Ela saiu com o material escolar dela bem apertado no peito, arrastada por mim, aqueles sacos de lixo, com os poucos trastes que a gente tinha, porque nós não tínhamos nada bom, nem roupa, nem calçado, nada. Tudo esfarrapado, tudo velho, tudo desgastado. Entrei no carro, coloquei minha filha primeiro no carro, já tinha colocado os sacos, coloquei minha filha, entrei no carro ofegante. E quando o carro deu partida, eu olhei para trás e pensei: essa vida eu não quero mais para mim e para minha filha. Acabou aqui. Minha amiga tinha um plano de resgate. Durante o caminho, ela foi me colocando a par do seu plano. Eu ouvia desesperada, feliz, eufórica, e a minha filha também, e uma olhava para a outra e sorria. E a gente ria de bobice, assim, a gente ria como fosse boba de tanta felicidade. E ela me disse: no fundo do salão tem uma kitnet bem pequenininha, com cozinha, banheiro e um quarto, para vocês morarem lá. Era tudo que a gente precisava. E ainda me disse que me daria um salário para nos manter, eu trabalhando no salão, fazendo café, água, servindo as clientes, limpando o salão, era tudo que eu precisava. Um lugar para morar com a minha filha e um salário para me sustentar. Mesmo que de uma forma muito simples, seria muito melhor do que nós tínhamos naquela casa. Nós vivíamos na miséria naquela casa, além da violência, além de sofrer violência, né? A partir de então, eu vivia com ela, com escassez, com alguma privação, mas com paz, com muita paz. E ela também me convenceu a irmos fazer um BO sobre a violência psicológica que eu e minha filha vivíamos. E termos as medidas protetivas que ela me colocou a par do quão importantes são as medidas protetivas por meio do BO, do Boletim de Ocorrência sobre a Violência Doméstica numa delegacia de mulher. E eu fiz, eu fui, eu tive coragem. Não sei se foi por mim, mas eu acho que foi mais por aquela menininha que seria uma mulher, que se tornaria uma mulher, e ela não podia ter o exemplo de uma mãe fraca, de uma mãe inerte, de uma mãe devorada pelo medo, paralisada pelo medo. Ela tinha que ter o exemplo de uma mãe forte que se defendia e a defendia também. E eu fiz isso. Eu fiz tudo isso para nos defendermos daquele monstro que era o pai dela e o meu marido. Meu marido não seria mais. O pai dela continuaria, mas meu marido não seria mais. Depois disso, nossa vida mudou drasticamente. Dormíamos sem medo, agarradinhas, abraçadinhas, mas não mais para uma consolar a outra, e sim para dividirmos a alegria de estarmos em paz, comermos em paz, sentarmos na mesma, fazer as refeições numa paz, uma tranquilidade. Ela contando como foi a escola, me perguntando como foi meu trabalho. Se eu estava, ela me perguntava sempre: "Mamãe, você está feliz?" Porque eu estou muito feliz, mamãe. Eu dizia: sim, minha amada, estamos muito felizes. A gente encontrou a paz, nós estamos vivendo em paz. E a gente sorria, 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 dava risadas. Descobrimos juntas o que era felicidade. Nós assistíamos filmes, comendo pipoca, dávamos risada dos filmezinhos de comédia, dos filmezinhos, dos desenhos dela. A gente fazia, no domingo, que era minha folga, a tarde de cinema. E ali a gente ficava horas assistindo os filmes e nos divertindo juntos. Depois, quando minha vida financeira foi melhorando, a gente ia ao cinema, nós íamos ao shopping, nós lanchávamos. Os 2 anos de transformação, em 2 anos eu me tornei uma excelente cabeleireira. Minha patroa, minha amiga, minha salvadora, pagou vários cursos para mim. Peguei com as 2 mãos todas as oportunidades que ela me oferecia. Me tornei uma profissional de qualidade. Minhas clientes adoravam meu trabalho e realmente eu fazia muito bem feito, porque eu
via nesse trabalho, nessa profissão, a minha tábua de salvação, é claro, de me manter junto com a minha filha numa situação, numa condição financeira muito melhor do que eu tinha desde que cheguei, desde que separei. Foi, foi gradativa a minha evolução. Eu era outra mulher, segura, firme, com posicionamento, uma profissional. Eu me sentia essa mulher, essa profissional. Inclusive, com a quantidade, com o número de clientes que eu tinha, eu dava lucro para o salão. Eu comecei a dar a contrapartida para minha amiga que investiu muito em mim. Eu dava muito lucro para o salão. Isso me deixava muito feliz, porque eu estava retribuindo de alguma forma com tudo que ela tinha feito, com tudo que ela fez e continuava fazendo. Continuava minha amiga, minha conselheira, minha companheira, minha parceira de vida juntas como profissionais e como amigas. Meu salário passou a ser excelente, me dando condições de alugar um apartamento com 2 dormitórios, pertinho do salão, e comprar um carrinho simples, popular, para ter liberdade, para levar e buscar minha filha numa escola, que agora já estudava numa escola particular. No contraturno fazia atividades físicas, estudava violão, música. Ela estava com uma vida normal de uma criança que, como toda criança merece, eu tinha condições de fazer isso por ela, de pagar tudo isso para ela. Mas eu também me divertia, eu também saía, eu também passeava, eu também tinha vida. Por que que eu fiz tudo isso, né? Para mostrar para eu mesma que eu tenho valor, para mostrar para minha filha que mulher não pode se submeter, que mulher tem que ter o seu salário, a sua profissão, para ter a sua independência física, emocional, psicológica, mental e financeira. Fiz isso para que minha filha tivesse a chance de escolher a vida que ela queria para ela. Aquela mulher que era paralisada pelo medo conseguiu se libertar, conseguiu se tornar uma mulher que eu sou hoje. Eu me admiro pra caramba. Você sabe qual foi a diferença entre o medo de continuar vivendo ao lado dele e ser morta, ou deixar minha filha órfã? Foi pequeno, diante do medo de sair naquele dia e viver uma vida desconhecida, porque eu tinha quem me amparasse, eu tive quem me deu a mão. Então eu enfrentei esse medo. O medo de continuar a viver era muito grande. E eu me libertei. Você também pode se libertar. Se eu me libertei, toda mulher pode se libertar. Não tenha medo de botar o pé para a rua da porta e deixar a vida que você vivia atrás, para trás. Porque o que você vai enfrentar dali para frente não é fácil, mas é muito melhor do que viver na situação que você vivia, na violência. Use a minha história como referência e faça também a sua, faça também um rompimento, busque sua vida para melhor.